Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade que nos orienta todos os dias e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade, porque o nosso caminho, como nós sempre sabemos, é um caminho difícil, na verdade, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25 ao capítulo 8, verso 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes, sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. Tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade.
Guardo em meu coração vossa lei. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Conferir, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. E hoje a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, 25 ao capítulo 8, verso 6, vai mostrar hoje o autor que Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Nós temos que fazer esse propósito. Quando nós lembramos a vida dos santos na igreja, é com esse propósito de mostrar o exemplo como eles fizeram, para não nos desanimarmos. Muitas vezes a nossa batalha é contra nós mesmos, não é verdade? Contra os nossos erros, contra as nossas más inclinações, contra as nossas próprias debilidades. Nós vamos, diante de um espelho espiritual, enxergar a nossa humanidade como ela é frágil, pecadora. É assim que nós somos. Mas Deus quer essa humildade nossa. Isso não é para nós motivo de desanimar, não. Muitas vezes o nosso espírito é orgulhoso, ele não quer pecar, ele não quer errar. Isso é orgulho. Jesus Cristo está aí como um sacerdote apontado na carta aos Hebreus, mostrando que ele está sempre vivo para interceder por nós. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, Jesus Cristo, santo, inocente, sem mancha, separado do pecado. Na verdade, separado do pecado, elevado acima dos céus, porque os pecadores somos nós. Jesus Cristo veio juntar-se a nós. Ele veio assumir a nossa humanidade em si, no seu corpo. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes,
que no tempo já existiam, como Zacarias foi um desses, o pai de João Batista era um sacerdote, ofereciam sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Jesus Cristo fez uma vez por todas, como ele vai dizer, ofereceu-se a si mesmo, ele era o próprio sacrifício, o sacerdote que se oferece a si mesmo. Tal grau de sua santidade, tal grau de sua divindade. E nós comungamos desse sacrifício. Uma vez oferecido no Calvário, nós apenas renovamos ele na Eucaristia. Nós renovamos tendo em vista os nossos pecados. A lei não foi capaz de nos justificar. A lei constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que é o próprio Cristo, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. Portanto, vamos hoje nos animar, entender o sentido que vem sendo direcionado na palavra da carta aos Hebreus em nossas vidas, sobre o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nós lemos nas leituras anteriores. Deus quer fazer morada em nós. Deus, ele não se conteve somente de criar a humanidade, de fazer da humanidade uma obra de suas mãos. Ele veio fazer morada em nós. Ele quer fazer morada em nós, por isso ele se torna um alimento, que é Jesus presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Isso no versículo 3 do capítulo 8 da carta aos Hebreus. É necessário que tenhamos algo a oferecer a Deus. E o que nós vamos oferecer para Deus, junto com a celebração do sacerdote, que o sacerdote levanta ali aquela Eucaristia, que é o próprio Cristo presente, renovado no seu sacrifício do Calvário por nossos pecados? Vamos oferecer nossa vida. Nós não derramamos o nosso sangue, mas representados em Cristo, nós fazemos ali um derramamento de sangue da nossa vida. Por isso é preciso entender a Eucaristia, porque aquele corpo que ali é representado, o corpo de Cristo, é o nosso. Eis o meu corpo, Jesus Cristo presente, ele derramou seu sangue, era um sacrifício que todos nós teríamos que fazer do nosso corpo, ele fez de si mesmo por nós. Portanto, quando nós celebramos a Eucaristia, nós vamos ser um mártir com os mártires, com o próprio Cristo, vamos derramar o nosso sangue, vamos oferecer o nosso sangue com o de Cristo. É uma aliança perfeita que Deus fez. Em Cristo Jesus por nós, pelos nossos pecados, para assumirmos verdadeiramente a nossa vocação de sermos eleitos, chamados à morada eterna. Que Deus possa nos orientar a partir do Evangelho também, porque o Evangelho é riquíssimo nessa palavra de Cristo, Salvador, que destruiu o mal e a morte, que fez brilhar a luz, a vida imperecíveis para nós, conforme a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que retirou-se, como hoje mostra no Evangelho, para a beira do mar junto com seus discípulos, para junto das pessoas. Muita gente da Galiléia o seguia, muita gente da Judeia, de Jerusalém, aí vai mostrar outra cidade distante, Idumeia, do outro lado do Jordão, dos outros territórios de Tiro e Sidônia, foram todos até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Jesus confirmava assim o seu ministério sacerdotal, ele era o sumo sacerdote, ele era o próprio sacerdote, o próprio Deus, a própria divindade presente no meio da humanidade, para assumir toda a nossa fraqueza, dando esse apoio incondicional à nossa fraqueza, providenciando a barca, providenciando a cura, providenciando a nossa caminhada. Cabe a nós cumprirmos com efeito tudo o que Jesus colocou para nós no Evangelho como uma proposta. Devemos assumir, dar o nosso sim incondicional, dar o nosso sim
contra os espíritos maus, como vai ser citado no Evangelho. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, até os demônios reconhecem, como está aí no Evangelho. Devemos ter uma decisão da nossa vida e oferecer hoje esse sacrifício, a nossa própria vida, na celebração que fazemos hoje. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Fazia esse louvor complementar, porque a oração faz parte desse alimento, que é o alimento eucarístico que nós vamos receber hoje na celebração também. Como já recebemos espiritualmente aqui, na oração Hóstia Celestial, vamos recebê-lo na também celebração eucarística que fazemos todos os dias. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.